A comissária de saúde estadunidense Margaret Cook alertou a população do estado de Massachusetts um grande risco de saúde pública, pois lá foram diagnosticados casos daquilo que é conhecido como supergonorreia. E como se trata de um termo que talvez possa gerar alguma confusão entre as pessoas, é claro, fica aquela necessidade. Alguém tem que explicar. A gonorreia é uma infecção sexualmente transmissível causada por uma bactéria conhecida como Neisseria gonorrhoeae. Em termos técnicos, estamos falando de Diplococcus gram-negativus rinformes. Em termos mais populares, estamos falando de bactérias que se agrupam de dois em dois, têm um formatinho parecido com um grão de feijão e na sua estrutura externa, na sua parede celular, nós temos, além de uma camada de açúcares, uma outra membrana que caracteriza uma parede gram-negativa. Um dos sintomas mais característicos da gonorreia é a produção de uma secreção muito mal cheirosa, de odor desagradável, mas que de certa forma acaba ajudando a indicar casos suspeitos. Já sabe, baixou a calcinha, baixou a cueca e subiu aquele fudum, significa que existe uma suspeita grande de uma infecção bacteriana e existe uma suspeita grande dessa infecção se tratar de gonorreia. Mas nem só de mau cheiro vive essa doença. As mulheres podem apresentar dor pélvica, os homens podem apresentar dor testicular e há também a possibilidade de se ter uma ardência ao urinar. Esse sintoma é muito mais comum nos homens porque a uretra é dividida para eles com o sistema excretor e o sistema reprodutor. É um órgão comum para ambos. Já nas mulheres, a uretra é exclusiva do sistema excretor. Enquanto a uretra está envolvida diretamente no ato sexual para os homens, nas mulheres ela não tem esse envolvimento. Afinal de contas, quem recebe o pênis e o esperma é o canal vaginal. Mas muitas vezes isso pode acontecer sim, pode haver essa contaminação no ato e pode também haver a contaminação com a secreção, levando a bactéria para a uretra feminina no momento da higiene íntima. E é claro, por conta de diversos atos sexuais, diversas modalidades sexuais, podemos assim dizer, a gonorreia não é exclusiva do aparelho reprodutor. A gente pode ter casos de gonorreia retal, casos de gonorreia oral e a gente pode ter casos de evolução da gonorreia para infecções sistêmicas, o que gera um risco muito grande à própria vida do paciente. Mas o que é essa supergonorreia que teve os seus primeiros casos diagnosticados agora nos Estados Unidos, mas também já teve diagnóstico realizado na Ásia e no Reino Unido? Quando a gente fala supergonorreia, a gente está falando de um quadro clínico que basicamente é o mesmo da gonorreia. Não existem sintomas mais agressivos ou maior risco para o paciente em relação à sua sintomatologia. A virulência da bactéria, a sua capacidade de causar doenças não aumenta. O que aumenta, na verdade, para esses casos é a resistência da bactéria frente aos antibióticos utilizados no tratamento. Ou seja, a supergonorreia é a gonorreia causada por uma superbactéria, uma super Neisseria. E aí cabe a nós mais uma vez, isso não é um vídeo repetido por incrível que pareça, discutir a questão do surgimento das superbactérias, porque esse processo em boa parte tem responsabilidade nossa, do cidadão comum, daquele que faz uso dos antibióticos para tratamento. E essa seleção artificial que faz de uma bactéria uma superbactéria une tanto a nossa negligência nos tratamentos quanto a velocidade de reprodução desses seres, que é muito alta. Isso acontece da seguinte maneira: quando você tem um tratamento de antibióticos por 15 dias, por exemplo, e no 7º dia o sintoma desaparece e você para de tomar o remédio, você favorece que bactérias resistentes a esse antibiótico se multiplicam. Aliás, esse é um dos grandes motivos para alguns quadros clínicos terem recaída.
E você pode até me perguntar por que se existem bactérias que são resistentes, mesmo com o uso de antibióticos, essas cepas de superbactérias não surgem no meio da população. E isso é bem fácil de explicar. A grande maioria dessa população bacteriana numa infecção não é resistente. E com o uso dos antibióticos, ela será então dizimada. As bactérias que sobram, que possuem resistências, elas sofrem a ação do nosso sistema imunológico. Dessa maneira, cada um cumpre o seu papel, o antibiótico e o nosso sistema imune, e a população é dizimada e a gente consegue então ter o controle do quadro infeccioso sem risco de um surgimento de uma cepa resistente. E nessas horas, vale lembrar que a nossa negligência realmente é responsável por conta de um fator muito importante que a gente precisa considerar na fisiologia e na morfologia bacteriana. Afinal de contas, no citoplasma dessas células existe uma estrutura, uma fita extra de DNA conhecida como plasmídio. O plasmídio, ele confere informações extras para a bactéria e muitas vezes essas informações podem ser sim de resistência à droga. Se a gente permite que uma bactéria que tem esse plasmídio se multiplique, o plasmídio será replicado junto com o cromossomo, ou seja, as células filhas de uma bactéria que tem esse plasmídio também possuirão essa fita extra de DNA. E ainda existe uma outra situação. As bactérias, por um processo de conjugação, conseguem compartilhar plasmídios de células diferentes. Ou seja, esse plasmídio ele é de certa forma, vamos deixar assim entre aspas, transmissível a outras bactérias, o que aumenta a população resistente e aumenta então essa possibilidade do surgimento de uma superbactéria quando a gente negligencia um tratamento com antibióticos. E é claro que não precisa criar-se nenhum pânico por conta dessa supergonorreia aqui no Brasil. Nenhum caso no nosso território foi diagnosticado. E caso chegue no nosso país, afinal de contas essa transmissão ela é mais lenta, a gente não está falando de uma doença que é transmitida pelo ar, como foi o caso da pandemia de Covid. Caso apareça alguma coisa por aqui, é só você usar aquela regrinha básica que nunca sai de moda. Use camisinha.